Bom dia, pessoal, tudo bem? Esse vídeo vai ser super difícil de classificar ele e finalmente eu saia dessa mesmice que meu canal virou, que é falar sobre desinformação e política. Vai ser um vídeo gostosinho, tá? Primeiro, dicas culturais. Eu terminei de ler Escravidão, o primeiro volume. São três, do Laurentino Gomes. Estava morrendo de medo de ler e me frustrar. E estou muito feliz. Eu achei que foi um trabalho incrível. Quando eu comprei esse livro, Escravidão, eu falei, o primeiro vai me dizer a respeito do segundo e do terceiro. Por quê? Porque quando a gente olha para a história, é mais fácil encontrar abundância de material da história recente ou da história antiga. Pois é, e cronologicamente, o primeiro livro, Escravidão, do Laurentino Gomes, ele fala do primeiro navio de comércio de escravos de Portugal até o Zumbi de Palmares. E é a época mais distante, é diferente da gente falar de Princesa Isabel, em que a gente já tem um monte de material, um monte de conteúdo, um monte de documento histórico. Eu tava com muito medo de me frustrar e de manchar um pouco a imagem dos livros dele anteriores que eu li, mas eu tô muito feliz e eu quero recomendar para vocês. Quero recomendar para vocês porque é uma leitura muito gostosa e porque a gente vai ter algumas conversas no canal a respeito desse livro, talvez não em vídeo, mas nas conversas que eu venha ter com nos podcasts. Fica a dica. Outra coisa, obrigado, Fábio, por ter insistido tanto para assistir Sandman, e foi uma série espetacular. Inclusive, de repente a gente pode até vir aqui bater um papo sobre isso. E ontem, não sei se foi ontem, anteontem, lançaram no Netflix 1899 e obrigado, Juninho. Eu acho muito legal quando vocês me dizem assim, eu tenho certeza que você vai gostar, porque é interessante o quanto esse canal e o quanto nossos papos fazem com que vocês de fato me conheçam. E eu assisti essa série e eu adorei. É tanto que eu comecei ontem e eu não consegui dormir enquanto eu não terminei 1899. E sim, ela é uma zona. E sim, você não precisa saber o que está acontecendo até o final. E sim, ela é surpreendente. E a gente vai conversar bastante sobre essa série aqui. E eu tô com medo de jogar spoiler em vocês. Então, tudo bem que essa Sandman já é meio antiguinha, mas se vocês tiverem vontade e tempo sobrando, assistam essa 1899 para eu poder ficar fazendo referências a ela. Simplesmente porque ela é muito rica em reflexões que a gente pode fazer a respeito. E o que o Naruto tem a ver com isso? Tem a ver com duas conversas que eu tive essa semana com meus alunos, que é uma mistura de relações humanas e de selva corporativa, que é a respeito de gírias em entrevistas. Por quê? Porque todos vocês já escutaram um monte de dicas de emprego e todos aqueles coaches e como que você tem que se comportar, como que você deve fazer e como tem que ser o seu vocabulário e a sua apresentação, e tudo isso é válido. Eu não estou aqui para ficar atacando forma de pensar nenhuma. Mas eu quero talvez agregar um pouco nessa conversa. E tem uma pessoa que eu adoro, que é a Jana. Concordo muito com o viés político dela, mas eu concordo com os valores que ela tem. É que, infelizmente, eu não acho que PT, por exemplo, defende os valores que prega. Eu acho que uma coisa é o Lula falar assim, foda-se dólar e foda-se bolsa de valores. Adoro o Lula desde o primeiro dia, desde antes dele assumir, né? Porque uma coisa é ele falar isso, outra coisa é ele ir lá e fazer isso. Então, gente, olha que interessante. Bolsa de valores é expectativa. Expectativa é risco, retorno, e, e é só expectativa? Claro que não, é realização. Ou seja, primeiro você acha que um papel vai subir, aí você compra, e aí depois vem a realização. Depois o mercado inteiro reconhece que a empresa tem valor e o preço sobe. Às vezes você fala vai dar merda, aí todo mundo fica com medo. Expectativa ruim e todo mundo vende barato. Aí acontece aquilo que você falou que podia dar. E aí a empresa perde valor, o mercado reconhece e aí o preço cai permanentemente. Só que às vezes você fala que vai dar muito bom e não tá nada. Ike Batista. E às vezes você fala que vai dar muito ruim e não dá nada. Bolsonaro, Lula. Eles estão aí para isso.
Então, não é porque o Lula fala que ele vai perder o controle fiscal que ele de fato vai perder. Se ele perder, aí a gente tá tudo fodido. Aí a gente já tá tudo fodido. Seria horrível que ele não pregasse o Armagedon e fizesse tudo para que o Armagedon acontecesse, porque aí você investiria em ações hoje pagaria caro, porque tá todo mundo animado. E lá na frente aconteceria o Armagedon e aí você veria as suas ações derretendo em valor. Quando ele fala assim, vai vir o Armagedon e um monte de gente acredita nele e começa desesperado a vender barato, você pode, por exemplo, comprar e esse Armagedon não acontecer. E aí você pagou o preço justo. O Armagedon pode ser pior do que ele falou que ia ser, aí você perde dinheiro. Mas se não acontecer nada, lá na frente você vai ter comprado um papel barato só porque tinha um monte de gente desesperada. Estou falando que a bolsa inteira está em promoção e que qualquer compra inteligente está mandando você vender sua casa e comprar ações? Não. Só estou dizendo que a gente tem que prestar atenção não só no que as pessoas falam, mas também no que as pessoas fazem. E isso é muito importante. Então, eu não acredito que... E não sei nem por que eu cheguei aqui nessa conversa. Porque eu acho que a Jana, ela acredita que... Porque o Lula fala de amor e de união e de respeito e de fraternidade, o Brasil vai virar isso e todo mundo vai virar isso. É claro que, no comportamento de massa, se você ficar falando de ódio e intervenção militar o tempo inteiro, vai ter um monte de gente latindo e adorando pneu em frente ao quartel. Sim. Então, se você tem uma pessoa falando de amor o tempo inteiro, pelo fato do ser humano ser um bicho de manada, vai ter muito mais gente falando de amor, então o saldo dessa conversa aí é positivo. Mas não significa que, né, que porque a gente fica falando de amor inteiro, todo mundo se ama de fato. Desculpa, Jana. No resto, eu acho que a Jana é um ser humano espetacular e ela fala sobre linguística de um jeito que eu não consigo falar com vocês, porque todo mundo entende de maneira muito clara o que ela fala. E aí ela vem e fala assim, gente, aí você tá lá na internet e de repente você encontra fulano foi de base. E eu gosto muito dessa expressão, fulano foi de base, porque o que é isso se não MOBA, né? O que é isso se não Dota e LoL? Porque de HOTS não é, coitado, HOTS não é relevante. Não ao ponto de alterar a linguística. Não ao ponto de alterar as gírias que a gente tem na nossa sociedade. Mas aí ela, linguista, estudante de linguagem e de idiomas, ela entra na internet e fica perdidaça, porque ela vê foi de base e ela não joga MOBA. Ela fala, menina, aí você entra, encontra, e de repente o fulano foi de base. E aí eu fui estudar e parece que é um jogo, um tipo específico de jogo, e parece que é quando você volta pra base pra se recuperar. Sim, você volta pra base pra se recuperar ou porque te mataram. E aí ele foi de base. E a gente fica usando esse negócio de foi de base pra morrer, e aí tem várias derivações disso, foi de comes e bebes, foi de... enfim. E a Jana, como ela é profissional da linguística, ela não cai nos preconceitos linguísticos. O que é um preconceito linguístico? É a ideia de que você tem de que você é superior a alguém que trabalha no telemarketing só porque você não fala estarei te enviando. Porque você acha que futuro no gerúndio é coisa de gente burra. E aí eu falo, vou te ligar às 3 da manhã, e você fala, não, porque eu vou estar dormindo. E eu falo, você é burro. Você usou futuro no gerúndio. Então como que eu falo? Estarei dormindo, ué. Oi? Sim, futuro do gerúndio não é gramaticalmente errado. No telemarketing ele é só utilizado fora do contexto dele. Mas não é errado. Então, preconceito linguístico é quando você se acha superior porque você fala pra ti e não pra ti. Isso é preconceito linguístico. E preconceito linguístico é quando você vê uma pessoa falando os livros, as casas, e fala também que essa pessoa é burra e que ela não estudou. Mas também é um preconceito linguístico quando a pessoa fala, o cara foi de base, velho. E aí você fala, você não tem o direito de falar assim, porque a língua portuguesa não é desse jeito. A língua, ela vai se transformando o tempo inteiro, e quando a gente cria um grupo, a gente cria um linguajar que nos causa identidade e que nos dá pertencimento. E a gente cria gírias o tempo inteiro, isso acontece o tempo todo. Então,
a gente tem que ter um dicionário de gíria e a gente tem que decidir que gíria que as pessoas vão usar. Não, ela cresce naturalmente. E você pode ser ou uma pessoa que sofre porque você não entende, porque você acha que tá todo mundo ficando doido e ninguém sabe falar mais. Ou você acaba com esse preconceito e fala, será que eu quero pertencer a esse grupo onde essas pessoas estão falando engraçado desse jeito? E aí você não pede para eles te ensinarem de acordo com o novo glossário deles. Você simplesmente fica no meio deles o tempo suficiente para você entender o que eles quiseram dizer com foi de base. Porque o adolescente, quando ele chega no dia seguinte da criação dessa expressão, ele também não entende. Mas olha que engraçado, ele não pergunta, ele vê a reação de quem entendeu. E aí quando você fala que fulano foi de base e o outro fala que fulano também foi, aí teve mais um que também foi e teve outro que logo vai, aí você fala, esse foi de base aí parece que ia morrer, né? E os adolescentes, eles não falam isso um com o outro porque existe um código de que se você pertence àquele grupo, em determinado momento você vai entender que é desse jeito que a língua funciona. E olha que interessante, você pode aprender um idioma inteiro, assim, você pode assistir tanto seriado que você fala, o cara falou, cara... I got it. E aí o outro falou, I gotcha. Eu tô sacando que eles querem dizer com isso. E é por isso que eu tenho um monte de aluno que entende pra caramba japonês, embora não tenha ideia de como fala. Porque de tanto assistir Naruto. Ou Naruto. Então olha que interessante. Eu decidi assistir Naruto porque eu percebi o quanto eu fui infantil boa parte da minha vida. E olha que demorou pra caramba, porque Naruto é velho pra cacete. Mas é parte muito forte da minha identidade, por exemplo, não gostar de anime e não gostar de mídia japonesa mesmo. Eu não gosto da música deles, salvo algumas que eu escuto. Eu não gosto de filmes deles, salvo alguns que eu amo. E também não gosto muito de anime, salvo pouquíssimos que eu assisti. E durante muito tempo as pessoas conversando à minha volta falando, Naruto isso, Naruto aquilo. Como eu assisti 2, 3 episódios, achei uma besteira e não quis continuar, eu sempre me orgulhei muito. Não é uma questão de orgulho, é uma questão de identidade mesmo. Não é porque sou japonês que gosto de mídia japonesa, então não conte com a minha cumplicidade para falar sobre desenhos que eu não acho graça. Eu não vou assistir só porque todo mundo assiste, coisa de jovenzinho, né? E Naruto continua sendo uma coisa que não me interessa, mas eu percebo que determinadas obras que a gente tem em comum, Heroes of the Storm, Black Desert, George Orwell, que mais? Senhor dos Anéis, são obras que me permitem fazer um monte de analogias e passar valores e passar ideias e passar pensamentos pelo simples fato de vocês terem assistido. E eu percebi que Naruto é bestinha, sim, mas eu consigo assistir em 2 vezes. Um episódio dura 10 minutos e aí eu começo a me informar. Tô no 6º episódio da primeira temporada. E a partir dali eu vou conseguir trabalhar com referências que vocês usam comigo, na esperança de que, pelo fato de eu ser japa, eu saiba aquilo. Por quê? Porque já não tenho orgulho e apego à minha identidade ao ponto de querer que você me reconheça como alguém que tem olhos puxados, mas que nem por isso gosta de tudo que vem do Japão. Eu superei essa fase e agora eu quero saber por quê. Porque eu quero poder compartilhar referências com vocês de coisas que fez e que faz parte da vida de vocês. Logo, não deixem, se vocês quiserem deixar também não tem problema nenhum, porque quem sou eu para mandar na vida de vocês, mas não deixem o cérebro de vocês envelhecer ao ponto de você falar, eu não sei o que é essa gíria, não quero saber e tenho raiva de quem sabe, porque isso é o comportamento de um cérebro velho. Você pode ter preguiça de se dar ao trabalho de descobrir o que uma gíria é ou o que um anime é. Isso você pode perfeitamente. Mas dizer, eu não vou assistir esse anime porque eu não quero participar desse grupo pequeno em que as pessoas ficam fazendo referência a elementos desse anime e achar que com isso você é superior ao grupo onde você voluntariamente está, aí eu acho um pouco de desperdício de oportunidade de interagir com pessoas. E o que isso tem a ver com relações humanas e selva corporativa?
A gíria, ela não é só para mostrar que você não tem educação. A gíria não é para mostrar que você não tem cultura. A gíria não é para mostrar que você vem de um bairro pobre e que, portanto, você é inferior a quem mora nos jardins. A gíria, ela nasce espontaneamente e ela une e dá pertencimento a pessoas. Então, se numa entrevista, o entrevistador toma a iniciativa de deixar a conversa com você informal, porque você vai chegar lá falando de maneira formal. Você vai usar o seu vocabulário de linguagem formal e polida. Você não pode tomar a iniciativa de começar a falar com um cara na gíria. Por quê? Porque você supostamente é o lado baixo da conversa, supostamente, tá? E está falando com pessoas que serão hierarquicamente seus contratantes, portanto, supostamente superiores. Então você vai manter o seu vocabulário padrão. Só que quando essa pessoa te dá oportunidade, ela te dá abertura, e quando ela te puxa para o informal, você pode sim aproveitar essa oportunidade, e você pode sim falar gírias, desde que você deixe muito claro que você tem controle e que você tem noção que você só está usando aquela gíria porque a pessoa te deu abertura e que você jamais faria isso em uma reunião em que essa abertura você não tivesse. Tá vendo como funciona a coisa? Lembra o papo de selva corporativa que eu tive aqui com o Hudson e que a gente falou, cara... Já esqueci. Esqueci o papo, esqueci o que ia falar sobre ele. Quando você usa a linguagem formal, parece que você está criando um abismo entre você e a pessoa. Imagina que você é meu colega de trabalho e no primeiro dia você passa a manhã inteira fazendo integração. Você passa a manhã inteira me apresentando a todo mundo do departamento, você passa a manhã inteira me contando sobre a sua família para eu ficar mais à vontade com você, para eu poder falar da minha e para eu começar a me sentir em casa. E aí a gente vai almoçar e no meio do almoço eu viro para você e falo, senhor fulano, será que o senhor poderia, por favor, fazer a gentileza de me passar o sal? Fudi, né? Que merda. Eu peguei toda essa boa vontade, eu peguei toda essa sua disposição, eu peguei toda essa sua receptividade, eu peguei todo o seu acolhimento e joguei no lixo quando eu fiz isso. Por quê? Porque quando eu falei, você pode, por favor, poderia, por favor, fazer a gentileza de me passar o sal? Não só estou sendo muito educado, mas como eu estou me mostrando nojento, eu estou colocando um abismo, uma distância enorme entre você e eu estou deixando muito claro que eu não quero que essa muralha entre nós seja derrubada. Que eu não quero que esse abismo entre nós seja preenchido, que eu não quero que essa distância entre nós seja encurtada. Então, quando o entrevistador ele fica o tempo inteiro tentando te trazer para ele e te deixar descontraído, como eu faço, por exemplo, eu começo a entrevista de maneira formal, depois eu vou afrouxando, depois eu vou tentando fazer de tudo para deixar o entrevistado à vontade, e eu garanto para ele que ele não vai ser punido por ficar à vontade, porque eu não vou usar o nível de vocabulário dele contra ele. E aí, parece que eu destravo uma nova árvore para eu buildar na entrevista, porque a pessoa ela finalmente se revela quem ela realmente é. Porque antes ela não conseguia abrir todo o jogo, porque ela estava protegida por uma armadura de linguagem formal, em que ela não só tinha que pensar como ela ia dizer, mas até onde ela podia entregar. E eu acho que grandes entrevistadores, não que eu seja, eu acho que grandes entrevistadores fazem isso porque aqueles que ficam 100% do tempo na formalidade, eles extraem somente as primeiras camadas de informação a respeito da pessoa. Eles conhecem a pessoa somente superficialmente. Não estou cagando regra, não sou psicólogo, não afirmo isso como especialista da área. Eu estou compartilhando com vocês impressões que eu tenho, minha bagagem de vida. Então, se o entrevistador ele te dá sinais de que você pode confiar nele, de que você pode cair para um tom informal, e você deixa claro... eu mencionei o Hudson aqui para falar que o seu objetivo não é impressionar o entrevistado. O seu objetivo não é impressionar o entrevistador. É você dar segurança ao entrevistador de que ele não vai passar vergonha no departamento quando ele te apresentar lá. Foi por isso que eu mencionei.
Tava conversando com o Hudson, você não tem que impressionar só o entrevistador, você tem que passar segurança para ele que se ele te apresentar para o departamento, você não vai lá chegar lá falando gíria e fazendo ele passar vergonha. Você não vai chegar lá fugindo do compliance ou não entendendo como se encaixar dentro das regras da empresa, as regras não escritas da empresa. Você não vai fazer ele passar vergonha por ter te apresentado, porque você vai se mostrar como uma pessoa que consegue pelo menos respeitar as regras pré-existentes ali. Então, o problema de você chegar falando gíria na entrevista é o entrevistador pensar, se esse cara não tem filtro e fica usando gíria comigo, o que ele vai fazer numa reunião importante quando ele tiver que explicar algum trabalho que ele esteja desenvolvendo? E tem candidato a rodo que cai por causa disso, sim. Mas quando você mostra que você tem controle da linguagem formal, que você tem controle do que muita gente adora chamar de norma culta, e ele te dá espaço para isso. E se você manda no meio da conversa, falou, ele foi de comes e bebes, ele foi de base, e mostrar o quanto você tem consciência de que aquilo é só uma brincadeira, uma chamada à intimidade, uma chamada à cumplicidade do domínio de determinadas gírias, mas que numa reunião você falaria, faleceu? Você traz a pessoa para o seu lado e fala, essa pessoa é sociável. E aí você causa uma imensa boa impressão na entrevista da vaga para a qual você está aplicando, e do fundo do coração eu espero que você passe. Espero que seja útil. Um bom dia para vocês e um grande abraço.